Boa tarde, graça e paz, amada igreja do Senhor. Vou começar pedindo desculpas que eu não consegui fazer pela manhã. Eu fui trabalhar e aí eu tive que resolver algumas coisas. Então acabou que eu não consegui gravar pela manhã. Mas eu sei que você estava esperando e eu sei que você tá aí, aguardando para essa live, que você... Quem entrou, Luana, boa tarde, pode entrando, seja bem-vindo. Eu quero te dizer que como o tempo passa rápido, né? Ontem a gente estava vendo... Pode deixar, filha, pode deixar. A gente estava vendo como que, assim, a gente eu falo muito mesmo, né? Mas... Boa tarde, gente, boa tarde. Mas passa muito rápido. Quando eu vi, já tinha ido tempo e não dava mais tempo de falar nada. Agora é 1h10, nós começamos essa live. Eu quero acabar ela 2h10, em ponto. Mas antes de começar, até que você possa ver aí que eu estou ao vivo, que eu já entrei, que eu vou dar continuação, né, no meu testemunho aí, na minha história, na verdade. Eu quero que você entenda que eu tô contando a minha história e não é nem pra você ter pena, ter dó e falar, nossa, né, como aguentou, como passou, o que passou. Não, eu quero que você entenda realmente a minha história para você saber o tamanho da gratidão que eu tenho a Deus. O quão eu sou grata ao Senhor por tudo que Ele fez na minha vida, por tudo que Ele faz na minha vida, por quem Ele é na minha vida, né? E não é questão de, não é sobre o que as pessoas fizeram comigo, pra mim, não tem nada a ver com isso, tem a ver com as decisões que eu tomei a partir disso, né? O problema às vezes é que a gente fica tentando culpar os outros, culpar alguém, tentando sair ali pela tangente de alguma forma, mas na verdade nós temos que entender que a nossa vida em Deus, ela vai acontecer a partir do momento em que a gente se dispor. A partir do momento em que a gente realmente estiver de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. A partir do momento em que nós realmente estivermos ali vivendo tudo aquilo que Ele quer. É muito fácil a gente ser enganado por nós mesmos, pelos desejos do nosso coração, pela nossa vida em si, pela correria do dia a dia. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele é perfeito em tudo que faz. O nosso Deus, Ele tem um plano, não para você e único, não. Ele tem um plano grandioso de salvação, a qual começou em Jesus através da cruz. E Ele incluiu a gente para que nós possamos fazer parte desse plano lindo e maravilhoso. Você tem uma missão, você tem um chamado, você tem algo para viver em Deus, nesse plano de salvação tão completo, ao qual Ele criou e liberou para nós. Então eu queria te convidar aqui nesse momento, né, a estar orando comigo, a estar adorando comigo, a estar realmente voltando seus olhos para o céu. Eu gostaria que você orasse pela minha vida, eu quero que você ore por mim nesse momento também, por tudo que vai ser dito, por tudo que vai ser falado nessa tarde tão linda que já se começou. Amém? Pai amado e querido, eu te louvo e te agradeço, Senhor. Por mais um dia o Senhor ter nos sustentado, por mais um dia, Senhor, nós podemos estar fazendo a Tua vontade, Senhor, nessa terra. Eu peço a Ti, Senhor, que venha guiar cada palavra, Pai. Mesmo que seja a minha história, Pai, mas que o Senhor venha guiar as minhas palavras. Que o Senhor venha estar presente nesse lugar, Senhor. Nesse lugar onde eu estou, nesse lugar onde as pessoas estão assistindo. Que o Teu Espírito venha visitar a cada um, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha fazer muito mais do que pensamos, do que imaginamos, do que pedimos, do que possamos, Senhor, sequer
pensar que o Senhor vai fazer por nós nessa tarde. Em nome de Jesus, Pai, que a sua vontade prevaleça e permaneça. E que a tua presença, Senhor, esteja onde nós estejamos. Que a tua presença, Senhor, nos envolva, Pai, de forma sobrenatural, Pai, a qual nós possamos, Senhor, viver debaixo de tua graça e cumprir, Senhor, a nossa missão nesse plano tão grandioso que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém, amém, amém. Então vamos começar, vamos começar aqui a nossa live de hoje. Eu dei uma pincelada aqui, porque depois de ontem eu percebi que o tempo não perdoa, e que nós precisamos realmente estar aqui e viver tudo isso que Deus tem para nós. Bom, ontem eu tava falando da minha infância, né? De parte da minha infância. Eu tava falando para vocês sobre o começo de tudo, como que foi. Eu tava falando para vocês sobre como que foi difícil o começo da separação. Eu cheguei no ponto onde nós nos mudamos para Campinas, né? Você se lembra? Então, eu cheguei nesse ponto ontem, né? Que nós nos mudamos para Campinas. E eu passei, assim, esse período lá em Campinas. A gente ficou no total de 3 anos em Campinas, mas eu, em específico, minha mãe, na verdade, ficou 4 anos lá em Campinas. E eu passei 3 anos e eu vou falar hoje para vocês o porquê. Então, no final, né, ao final aí de... Deixa eu me lembrar que o ano, eu tinha 7 anos, então foi no final de 89 para 90, nós nos mudamos para Campinas, para a casa dos meus avós maternos, né? Para a casa dos meus avós maternos. Então lá nós estava comentando com vocês que tinha também outras tias minhas que moravam lá naquele lugar, irmãs da minha mãe, que meu avô também acolheu elas. Então tava aquele vucu-vucu no quintal de criança, de gente. Nós éramos a maioria, porque éramos 4 crianças, né? Então imagine 4 crianças soltas no quintal. Imagina o desespero de todo mundo, a mudança assim radical com a nossa chegada. E enfim, né? Foram tempos assim bem difíceis também. Em questão de trabalho, em questão de comida, deu uma melhorada, mas era muito difícil a convivência, né? Porque era muito difícil, a gente passava muito tempo trancado dentro de casa para não dar nenhum problema, para não ter nenhum tititi, porque senão todos os dias que minha mãe chegava do serviço cansada era uma reclamação, era algo diferente, então a gente ficava mais trancado dentro de casa do que fora no quintal, né? E quando saía sempre tinha alguma coisa, e enfim. Nós começamos a ficar ali, a morar ali e a viver naquele lugar. Durante esse período, quando nós chegamos lá, os nossos avós, as nossas tias, eles congregavam numa igreja. E nós fomos junto com eles durante um pequeno período, um curto período. E essa igreja, ela tinha, diferente da que a minha mãe ia, ela tinha banda, né? Ela tinha bateria, ela tinha guitarra, ela tinha violão, e foi o meu primeiro envolvimento com tudo isso, né? Porque a igreja que minha mãe ia era muito mais tradicional, era uma igreja de orquestra e tal, então era bem tradicional. Então tinha os cantores e tinha os louvor, e aquilo me deixou louca. Foi uma das minhas primeiras experiências impactantes em questão de adoração. Naquele dia, no primeiro dia que nós fomos naquela igreja, eu me lembro como se fosse hoje. Eu não sabia o que fazia, eu não sabia onde colocar as mãos, eu não sabia se eu pulava, se eu gritava. Eu tive uma impressão no espírito, algo assim que mexeu realmente no meu espírito naquele dia. E eu fiquei muito contente, eu fiquei muito alegre, e eu não parava. E eu não sabia explicar, eu não sabia o que era aquilo, eu perguntava, as pessoas não sabiam me responder. Eu só sabia que eu gostava muito de estar lá. Eu sabia que eu gostava muito do louvor. Eu sabia que eu gostava muito daquilo que estava acontecendo, que aquilo mexia demais comigo, né?
E numa dessas idas, assim, e eu lembro também que nesse período, depois de alguns anos o Senhor me trouxe sua memória, mas nesse período eu tinha tanto envolvimento com aquilo, com aquela adoração, eu fiquei tão envolvida, mesmo sem entender, mesmo sem ninguém me explicar o que estava acontecendo, mesmo sem alguém parar para me ensinar o que estava acontecendo, que eu comecei até a escrever louvores. Entre 8 e 9 anos eu pegava o meu caderno e escrevia canções para Deus, né? E Deus me lembrou isso há pouco tempo atrás, né? Quando Ele começou a me dar algumas canções. E eu falei, uau, aos 9 anos eu já tinha esse envolvimento tão grande, né? Com o louvor, com isso que acontece. Gente, acontece até hoje dentro de mim. Quando eu louvo, quando eu escuto o louvor, acontece algo dentro de mim que eu não sei explicar. É algo muito maior que eu. Eu sinto uma visitação muito grande e eu não sei nem explicar. Só sei que aquilo dá vontade de pular, dá vontade de gritar, dá vontade de falar o que tá vindo ali na minha mente através da impressão do Espírito. Então, assim, é muito bom, só te falar, eu já vi ai meu Deus, mas é muito bom. E eu tive essa experiência muito cedo, muito nova. Eu comecei a ter experiências muito novas. E eu me lembro que num desses cultos, que com certeza eu não parava e não sabia o que fazer, e ali pra lá e pra um lado, pro outro, o meu avô, ele me pegou pelo braço, deu um grito tão alto, pra que eu ficasse quieta, que a igreja parou, assim, e todo mundo ficou olhando, e foi aquela vergonha, né? E eu lembro que a gente nunca mais voltou naquela igreja. E aí minha mãe e meus avós começaram a frequentar novamente. Aí minha mãe levou meus avós para essa outra congregação que ela ia, para essa outra comunidade. E ela começou a frequentar lá novamente, levava nós e fazia roupas. Era muito legal, assim, que cada domingo ela queria levar a gente com uma roupa diferente. E aí ela fazia a roupa e a gente ia. E aí eu comecei a ter um envolvimento. Foi quando eu comecei a ter visões, né? Foi quando a minha visão abriu. Eu via anjos, eu via coisas assim. Eu vi alguns movimentos que eu não sabia explicar. Eu comecei a falar com a minha mãe. Falei, mãe, eu vejo isso, eu vejo aquilo. Mãe, eu vejo um negócio branco rodeando, uma fumaça branca rodeando, o irmão que tá pregando. E eu falava com ela até o dia que eu vi coisas ruins também, né? Num culto eu tive uma experiência muito ruim de ver realmente espíritos do mal mesmo, rodeando a igreja e saindo através do pregador que subiu para pregar. Então foi uma coisa assim, experiências que eu tive. Eu lembro que eu orava, eu lembro que eu tinha muito medo, né? Porque como eu disse pra vocês, essa igreja era uma igreja muito tradicional. Hoje, graças a Deus, eu tenho relatos de que mudou muita coisa, eu fico muito feliz ao ouvir isso. Mas era uma igreja muito tradicional, muito assim, presa a doutrinas. Era a doutrina do não pode cortar o cabelo, não pode rapar as pernas, não pode fazer higiene pessoal, a mulher não pode usar um brinco, uma corrente, não pode usar uma maquiagem, um batom, porque tudo era do diabo, não podia assistir televisão, não podia ter televisão em casa. Então, assim, é desse período onde que a doutrina, ela se tornou ali uma regra, uma lei, e prendia as pessoas através disso. E eu me lembro que eu conheci esse Deus, né? Esse Deus que era um Deus que era mau, né? Que eu tinha que ter muito medo dele. Porque se eu saísse fora da linha, ele ia me matar. Ia acontecer algo muito ruim comigo, né? Se ele não me matasse, ia acontecer uma coisa muito ruim. Então eu tive esse tipo de envolvimento com um Deus que me punia. Então eu não temia a Deus, eu tinha medo. Que é o famoso medo que fala lá, né? Em João, que a gente não pode. O amor lança fora todo medo. O medo, ainda fala, o medo que gera punição. Se eu tiver um medo de Deus só porque eu acho que ele vai me punir caso eu saia da linha, isso não é amor, né? Então hoje eu entendo isso, tenho consciência disso, mas naquela época, como uma criança, como uma menina, eu não entendia essas coisas, mesmo porque eu não era ensinada a ler Bíblia, eu não era ensinada a ler, a estudar, a saber. Então eu só absorvia aquilo que me repassavam. Eu só absorvia aquilo que me ensinavam.
Então ensinavam lá na igreja, a minha mãe me ensinava em casa porque ela aprendia e me repassava também. Então acabava que eu fiquei nesse círculo ali e eu fui aprendendo sobre isso. Então durante meus 8 e 9 anos a gente estava ali. A gente não via meu pai durante todo esse tempo, não viu meu pai durante todo esse tempo. Mas aí nesse final de ano exatamente em 91, acredito eu, que eu ia fazer 10 anos, né? Então acredito que foi nesse período assim, em 91, no final de 91, meu pai conversou com a minha mãe e foi buscar a gente para passar as férias ali em Araçatuba. Foi buscar a gente em Campinas para poder passar as férias aqui. E trouxe a gente. A única que não quis vir foi a minha irmã caçula, a Dani. Ela é muito apegada e não veio. Então veio eu, a Thalita e o Matheus. Então nós viemos pra cá pra passar o final de ano e é festa, né? Criança, em lugar diferente. E depois de muito tempo sem ver, no começo é tudo festa e tal. Aí chega aqui é presente, é passeio e tudo aquilo, né? Mas eu já tava crescendo, assim, uma menina que já tava cultivando um ódio no coração, um rancor, uma mágoa. Por quê? Porque meu pai tava bem, né? Ele tava com a nova esposa, com a nova filha, porque ela tinha uma filha. Então, assim, o que a gente pensa? Eu acredito que toda separação as crianças vão pensar exatamente a mesma coisa. Ela roubou, ou ele roubou a mulher, né? Da minha mãe, do meu pai. Enfim, a gente carrega esse sentimento de que foi roubado, que foi tirado. Porque quando a gente é criança, a gente não tem um entendimento de escolha, né? De que as decisões são nossas e não do outro. Então a gente acaba cultivando esse tipo de sentimento. Então eu já estava crescendo com aquele ódio, com aquele rancor. Em todas as oportunidades que eu tinha, eu, né, soltava o meu veneno, destilava o meu veneno. Eu queria meu pai só pra mim. Então eu fui crescendo uma menina assim, revoltada mesmo, né? Com a situação, como na maioria dos casos. E então nesse fim de ano nós passamos lá. E minha mãe, de repente, teve a ideia, ela já vinha falando sobre isso por conta da situação que nós enfrentávamos lá na minha avó, por conta de não ter uma liberdade, vamos dizer assim, né? A gente tinha que ficar trancado e tal. E aí minha mãe falou assim, acho que eu vou voltar pra Araçatuba. Aproveitar que as crianças já estão lá, vou fazer todas as coisas aqui, vou encerrar as coisas aqui e vou embora. O que aconteceu então? Ela tomou essa decisão, deu um período pro meu pai sair da casa que era nossa, né? E aí meu pai, esse período ele matriculou a gente na escola, a gente começou a estudar, morar com meu pai, estudar e tal. Só que as coisas não aconteceram conforme o esperado. Minha mãe, uma noite, acordou toda suja de sangue. E a hora que ela foi procurar, tava saindo sangue pelos seios dela. E por quê? Lembra que eu falei que o bico dela era invertido, que ela não tinha conseguido amamentar? Então, algumas dessas glândulas na época que se encheram de leite, elas ficaram ali cheias de sangue, porque é o sangue que vira leite. E aí uma delas se romperam. Elas se romperam e ela começou a ter esse sangramento que não parava, né? E aí ela teve que correr pro hospital, teve que fazer uma cirurgia de emergência. E aí, vocês sabem, teve que ficar de repouso, teve que ficar um período em casa. E aí tinha o serviço, tinha as coisas para dar conta. Acabou que minha mãe não conseguiu vir embora nesse ano. Pra meu desespero, gente, continuarei aqui, porque eu estava na 4ª série, eles falaram que era muito... Lá em Campinas o ensino era muito diferente daqui de Araçatuba. E se eu fosse pra lá, provavelmente, assim, no meio do ano, eu repetiria de ano. Então, pra eu não repetir de ano, vai ficar morando aí o ano todo. Gente, falar pra vocês que foi um dos piores anos da minha infância. Foi muito difícil. Foi muito difícil pra mim, porque eu não entendia, não tinha nada resolvido dentro de mim. E morar com a mulher do meu pai, na época com o meu pai, foi muito difícil, porque como eu disse pra você, meu pai ainda continuava no mesmo perfil, trabalhando muito. E quando ele tava em casa, ele só dormia. Então, assim, e tudo que a esposa dele falava era lei dentro da casa, né?
era lei dentro da casa. E pra mim, naquela situação de inimiga, vamos dizer assim, porque eu a via como a minha inimiga, então qualquer coisa que ela fazia pra mim já era uma grande coisa. E mais uma vez, lembrando que eu tô falando do que eu senti, do que eu passei, da minha verdade da história, tá? Deixando isso bem claro. Não tenho nada contra, né, contra ela, a Terezinha, que foi a mulher do meu pai. Hoje ela não é mais esposa do meu pai. Mas aquele ano pra mim foi muito difícil. Foi muito doloroso. Foi um ano em que eu queria ter o meu pai, eu tava feliz por um momento de estar com o meu pai, mas eu não tinha mais a minha mãe. E foi muito difícil essa adequação, né? Porque o meu pai não me conhecia, eu não conhecia meu pai. E tudo que ele ouvia a respeito de mim era através da esposa dele. E na maioria das vezes, não era verdade, não era totalmente a verdade, né? E porque ela não me conhecia, ela não me entendia, então acabou que foi um ano assim terrível. Eu lembro das surras que eu levava, e assim, das ameaças que eu ouvia. Se você não fizesse, se você não falasse, se não for assim, eu vou contar pro seu pai. Então eu vivi debaixo disso. Reclamei na escola, reclamei para professores, mas meu pai militar, as pessoas parecem que tinham um pouquinho de medo a respeito disso, né, de mexer com esse tipo de pessoas. Então, assim, foi um ano bem difícil. Eu não podia mandar carta para minha mãe, eu não podia ligar para minha mãe se não estivesse na presença deles. E foi um ano também que eu me refugiei muito com a minha avó, né? Lembra que eu falei que teve um ano que eu fiquei muito com a minha avó? E eu contava pra ela, eu ia pra lá, eu sempre queria ficar muito na casa da minha avó. Sempre que houvesse a oportunidade de um final de semana, eu queria ficar na casa da minha avó. E aí a minha avó começou a mandar minhas cartas pra minha mãe, contando tudo o que estava acontecendo. Mas não havia muito o que fazer. Eu lembro que depois de alguns meses veio buscar, os meus irmãos foram levados, né? A Thalita e o Matheus, que era o menor. O Matheus também sofreu muito nessa época, né? Porque ele era bem mais criança que eu. Então, uma criança inquieta, que não para, um menino muito esperto. Então, eu lembro que a gente foi um ano muito difícil, assim. Foi um dos piores anos da minha infância, assim. Em que eu cultivei, assim, eu creio realmente que aquele ano foi o ano em que o diabo encontrou um espaço muito grande para semear muito ódio no meu coração, né? Eu creio que aquele ano ali foi o ano em que todas as possibilidades de eu liberar perdão para a vida do meu pai imediato foram roubadas de mim naquele ano. E mais uma vez dizendo, por culpa minha. Eu era uma criança, não sabia de nada, ok, mas eu decidi fazer daquilo o pior ano da minha vida, os piores dias da minha vida, e ficou muito gravado na minha mente e na minha história. Mas graças a Deus, enfim, chegou o final do ano. Meu pai me levou embora, né, pra casa, pra Campinas, né, pra casa da minha mãe. E lá nós ficamos mais um ano, né. E aí, fiz 11 anos e tudo, e a gente ficou ali. E minha mãe estava muito empenhada em vir embora, eu só estava esperando acabar o período, porque como ela ficou doente, ela entrou pelo INSS, sabe, a burocracia toda, né, que existe do trabalho, que ela teve que permanecer, eles não podiam mandar ela embora, ela não podia pedir as contas, senão iria perder muito. Então tinha que esperar os períodos acontecerem para ela poder realmente vir embora. Então fomos para lá, aí eu fiquei para lá um ano a mais, né? E no final desse ano deu tudo certo, concretizou tudo, ficou tudo alinhadinho e nós finalmente viemos para Araçatuba, né? E aí nós não voltamos mais para Campinas, não nos mudamos mais de cidade e aí nós ficamos aqui em definitivo em Araçatuba, né? Nós chegamos aqui no ano de 94, mais ou menos, foi 94, né? Eu já tava para fazer 12 anos, a gente veio no comecinho do ano, minha mãe veio com a mudança, tudo, e nós viemos morar novamente em Araçatuba. Aí já entrando na adolescência, né, já um pouquinho maior, e aí já um pouquinho mais rancorosa, um pouquinho mais dura, né, eu me lembro que
Eu andava bastante pela cidade porque eu era realmente o braço direito da minha mãe. Então eu fazia as coisas para ela, eu ia ao banco, eu tirava o dinheiro dela do banco, o dinheiro da pensão, e eu pagava as contas para ela, né? E eu comecei já muito cedo a trabalhar, a fazer coisas para as amigas delas, tipo no comecinho, antes de entrar na Mirim, que eu frequentei a Mirim também, a hora que eu completei 12 anos eu já entrei na Mirim. Aí antes disso eu fazia uns serviços para as amigas dela. Arrumava a casa, passava roupa, lavava uma louça, deixava a casa organizada para quando ela chegasse. Minha mãe também arrumou um serviço assim que ela chegou aqui, aí ela já tinha, né, na carteira, um currículo bom, ela conseguiu um serviço bom de costureira, né? Então ela conseguiu esse serviço, continuou trabalhando e eu continuei fazendo o que ela havia me ensinado a fazer lá desde os 8, 9 anos, né? Arrumar a casa, a fazer um arroz, a fazer uma comida, a cuidar dos meus irmãos, a levá-los para a escola, arrumá-los para a escola, a buscar, então, e ainda fazer as minhas coisas, né? Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu comecei a se virar muito cedo sozinha, né? E eu ainda continuava indo à igreja, tal. Foi nesse ano também foi no ano de 94, foi no ano de 94 também, nesse mesmo ano que a gente chegou em Araçatuba, em que eu me batizei, né? Eu desci as águas, me batizei e foi assim, uma experiência incrível, né? Nós estávamos ali, apesar de não entender muito, apesar de não saber muito sobre o assunto, eu falo que quando eu me batizei, eu sentia algo dentro de mim e tudo, mas eu não conhecia Jesus, né? Ainda conhecia aquele Deus que me punia, aquele Deus que vai fazer o mal para quem tá me fazendo mal e essas coisas assim. E eu me batizei. Eu lembro que na época, antes de eu me batizar, a gente tinha um grupinho ali, uma mocidade, né, um pessoal, me levava, me carregava pra lá e pra cá, eu era a mais novinha na turma, então eles me carregavam pra lá, pra cá, daqui, pra lá e tal. E, nossa, eu ficava super animada, adolescente, né, gente? Vocês sabem como que é, né? A gente quer ser incluído, a gente quer estar incluído. Aí a gente começa ali, né, a sonhar, a pensar já, né? A menina, ela começa a pensar já em casamento, ai, aquele irmãozinho, né? E eu me lembro que foi um período assim muito bom também, que eles me levavam, a gente ia para reuniões de mocidade, a gente ia para lugares, né? E onde eu tava ali na casa, era muito legal. E aí eu me batizei. E eu falo mais uma vez, né? A impressão que eu tive, eu tô falando da minha verdade, é que todo mundo fez assim quando eu me batizei. E por que eu falei a minha impressão, a minha verdade da época? Por quê? Porque hoje, com mais maturidade, a gente percebe que nem tudo acontece do jeito que a gente está vendo. Pode acontecer vários imprevistos, pode acontecer várias coisas, né? Que podem não dar certo daquele dia ou daquele outro, em uma, duas ou três tentativas que for, que a gente se frustra, a gente já leva isso como um todo, né? Hoje, mais madura, a gente percebe isso, mas um adolescente nunca iria perceber isso, nunca ia parar e falar, não, né? Teve um compromisso, não, estão me excluindo, não querem mais a minha presença, não estão mais nem aí pra mim. E aí, ao contrário disso, os meus amigos de escola, minhas amigas de escola me incluíam em tudo, só que eu não podia ir. Primeiro, porque minha mãe não deixava. Segundo, porque, pensa, eu era muito diferente de todo mundo. E essa diferença começou a me incomodar, né? Então eu comecei a pensar em, o que será? Mas será que tá certo? Aí os amiguinhos falam, não, mas não tem nada a ver isso. Você acha que Deus vai deixar de te amar ou fazer mal pra você se você cortar seu cabelo? Você acha que Deus vai deixar de te amar ou fazer algo pra você se você depilar suas pernas? As meninas ficavam horrorizadas. Gente, eu parecia um lobisomem, né? E eu andava de bicicleta, andava de saia, um shortinho por baixo, mas eu só andava de saia no frio. Eu só usava saia, passava frio, né?
essas coisas que a gente tem, que a gente acha que vai levar a gente pro céu, né? E eu não tô falando de, mas cada doutrina é uma doutrina, cada lugar é uma... Mas isso tem, na minha concepção na época, foi passado para mim, ensinado a mim, que aquilo tiraria a minha possibilidade de ir pro céu. Hoje as pessoas estão muito bem informadas e sabem que isso não é real. Mas naquela época isso era o que eu tinha, era com que eu trabalhava, né? Então eu pensava e acreditava e tinha muito medo. Até conhecer, até começar a sair, até fazer trabalho. Então ia na casa de um amigo, ia na casa de uma amiga. E ali, aí as conversas, as casas diferentes, os jeitos diferentes, as religiões diferentes, né? Eu comecei a conhecer as pessoas e falava, mas peraí, tem alguma coisa errada. E quando eu questionava a minha mãe não sabia muito o que me falar, porque ela me passava o que ela aprendia, né? E ela não se aprofundava também, para poder me dar uma amplitude maior do que estava acontecendo. Então eu comecei a questionar, eu sempre fui muito questionadora, então eu comecei a questionar, até que chegou um tempo, um período, isso eu já tinha 13 anos, né? E eu vou contar isso para vocês. E foi algo assim, sobrenatural. E isso só foi lembrado a mim em um outro período. Eu já tinha... Isso aconteceu aos 13 anos. Isso só foi lembrado a mim 16 anos mais tarde, que a gente vai chegar nessa parte, onde eu vou falar, mas eu quero que vocês prestem bem atenção. Então, aos 13 anos, eu me ajoelhei. E eu orei antes de ir para o culto de jovens, que era aos domingos, 9 horas da manhã. Como eu sempre fazia, eu ia para o culto. E eu me ajoelhei e falei, Senhor, hoje é o último dia que eu vou para a igreja. Hoje é o último dia porque as pessoas lá não gostam mais de mim. Olha só a oração de uma adolescente. As pessoas não me querem mais lá e eu quero fazer outras coisas. E a minha oração foi, eu quero ir pro mundo. Eu falo, meu Deus, olha a oração de uma adolescente, de uma criança sem entendimento nenhum. E eu disse, então, Senhor, hoje é o último dia que eu vou pra igreja. Amém. Peguei minha bicicleta e fui pro culto. Cheguei no culto, comecei ali, né, participar do culto e tudo tava indo normalmente. Até a chegada de um irmão repentino. Ele chegou e entrou, invadiu assim, a igreja correndo, atrasadíssimo, e sentou no banco onde sentavam os ministros, né? E aí ele sentou ali. A hora que deu a oportunidade da palavra, ele se levantou imediatamente e foi. E já começou a se desculpar. Olha, desculpa pelo atraso, mas eu estava na minha cidade. Eu levantei de madrugada para orar e o Senhor falou, se arruma, coloca outra pessoa no seu lugar e vai para Araçatuba para fazer algo que eu vou te falar que é para você fazer. E eu fiquei, né, tá, até aí tudo bem, tá tudo bem, né? Ele veio aqui para fazer alguma coisa. E aí ele falou assim, eu vim aqui para dar um recado específico para uma moça. Até aí tudo bem. Tinham várias moças naquele lugar, podia não ser eu, né? Mas era. E ele falou assim, teve uma moça que se ajoelhou e falou que hoje era o último dia que ela viria pro culto. Gente, pensa que provavelmente o sangue da minha cara sumiu, o brilho sumiu, eu devo ter ficado só fantasma naquela hora. Porque pensa pra uma menina que morre de medo de punição, que acabou de falar pra Deus que vai sair da igreja, que ali era o último dia, e chega lá na igreja, um homem sobe lá que você nunca viu na sua vida, de outra cidade, só pra falar, olha, ele tá falando isso porque já deve ter ouvido algumas coisas que eu devo ter dito. Não, que eu nunca tinha visto na minha vida e que ele nunca tinha me visto na vida. E ele fala, só faltou falar meu nome, meu RG, meu CPF, né? E eu fiquei imaginando, será que tem alguém também que fez essa oração, que hoje não é possível? E ele falou assim, eu me lembro das palavras dele, ele falou assim, ela falou especificamente isso, que hoje seria o último dia que ela viria na igreja. E eu tô aqui pra dizer, moça, que realmente hoje é o último dia que você vai vir pra igreja. Eu falei, pronto, vou morrer. Ele vai me matar. Eu comecei a ficar, você não imagina o nível de desespero que deu em mim.
Eu fiquei apavorada, desesperada, medo, pedindo perdão para Deus. Não, Deus, eu não vou mais, em nome de Jesus, misericórdia, misericórdia, misericórdia. E ele continuou dizendo, é o último dia, mas você não tem noção do que Deus tem preparado para você. Você não tem noção da história que eu tenho com você. E por conta disso, hoje eu estou colocando uma corda em você. E essa corda vai te livrar da morte até o dia em que eu te chamar e você vai ter que decidir pelo sim ou pelo não. Foram essas as palavras que ele disse pra mim. Gente, eu passei o culto inteiro tremendo, eu não sei. Ele pregou a palavra, ele deu uma palavra, depois disso ele falou, eu tinha que dar esse recado. Recado dado, agora vocês abram as suas Bíblias. Gente, ele deu uma palavra, ele falou, orou, acabou o culto. Eu não sei o que aconteceu depois disso, porque eu não conseguia pensar em outra coisa. Eu fiquei apavorada, desesperada, e eu não conseguia pensar em outra coisa, a não ser pedir perdão pra Deus e dizer que eu não ia sair da igreja, pra ele não amarrar corda nenhuma em mim. Eu já imaginei que aquela corda que ia me matar. E assim, eu só prestei atenção nessa parte. Eu realmente achei que eu ia ser punida de todas as formas. Mas enfim, o medo passou naquela hora e eu não fui mais pra igreja. Primeira coisa que eu fiz como no mundo, cortei os meus cabelos. Tinha o cabelo pra baixo da bunda, assim, gigante, enorme. Eu fui lá e cortei o cabelo aqui no ombro. Nossa, me realizei. Cortei o cabelo, tô desviada. Era o sinal de desviar, né? Pra mim era. Comecei a usar short, né? Rapei minhas pernas. Gente, aquilo pra mim era tipo, eu estou desviada. Eu estou no mundo. Comecei a ouvir música, Minha mãe, tadinha, ela chorou tanto. Porque ela também estava presa nessa religiosidade, né? Então, na cabeça dela, Deus ia me matar mesmo, né? Deus ia fazer alguma coisa muito ruim para que eu voltasse para a igreja, né? E foi assim, e pra mim eu já estava no mundo ali, tô no mundo, tô vivendo o mundo. Gente, esse foi o máximo de mundo que eu experimentei. Pra você que queria talvez ouvir outras coisas, foi o máximo de mundo que eu experimentei. Usar short, tá ali. Fui sim pra discoteca na época, quem mora aqui em Araçatuba, São Vicente. Frequentei algumas brincadeiras, né, que na minha época aí, ó, os mais velhos aí, a gente tinha as brincadeiras em casa. E a gente se reunia ali pra ouvir música, pra conversar e ficar ali. Tinha, né, dar os beijinhos também, que naquela época era só isso, né, gente? Os beijos na boca, né? E só, já era tipo, um evento. Beijei, é um evento, né? Muito engraçado, porque se a gente compara com os dias de hoje, meu Deus, como avançou as coisas de uma forma assim, numa velocidade assim. A iniquidade realmente, né? O pecado, ele, meu Deus, sem comentários, é assunto para outro dia. Mas enfim, o mundo que eu conheci foi esse. Ia na casa das minhas amigas, ficava na esquina da casa de uma amiga minha chamada Lucilene, chamava ela de Bill. Eu, ela e a Esther, na época, eram essas 3 mosqueteiras. Aí depois começa a namorar, começa a passar, né? Muda de escola, aí vai pra escola, mas começa a trabalhar. Aí todo mundo na mirim, todo mundo já querendo trabalhar, as coisas, dá uma distanciada, aí você faz novos ciclos de amizade. Foi nesse período também que eu conheci, nesse novo ciclo de amizade, eu conheci o meu marido. Eu conheci a Gisele e a Lucy, que são minhas amigas até hoje, né? Uma amizade aí que perdura dos 13 até hoje, gente. Dos 28 anos de amizade. E eu falo que são amizades assim que a gente não tá junto todo dia, a gente não se fala todo dia, a gente não se vê todo dia, mas a gente sabe que quando precisar correr, quando precisar de alguém, tá uma pela outra sempre, sabe? É muito bom ter esse tipo de amizade, assim, amizade madura, amizade de verdade. Elas me conhecem, assim, conhecem a minha história. Tudo que eu tô contando aqui, a hora que elas assistirem, quando elas estão assistindo, se elas estiverem aí
elas podem validar que muitas das coisas que elas vão ouvir aqui, que elas passaram, essas duas passaram muitas coisas comigo. Fizeram muito parte da minha história depois de tudo isso, né? Afinal, elas são as culpadas, vamos dizer assim, por eu ter casado com o William. Assim, foram as super, né, motivadoras desse namoro, né? Que, gente, de verdade, começou de uma forma muito doida, né? Porque nós nos conhecemos na escola, nós estudávamos, né, ali no Cursina, e foi no período da tarde, 8ª série no período da tarde. O William já tinha 17 anos, porque era repetente, né? Não gostava muito de estudar, mas eu falo, até nisso Deus, né? Vamos usar o que o William não quer fazer para fazer o que eu quero fazer. Porque se não fosse assim, a gente nunca tinha se conhecido, né? Talvez nós nunca tínhamos se conhecido se não fosse assim. Então, nós começamos a estudar junto, né? No Cursina, eu lembro que foi um ano de transição, que as escolas mudaram, modificaram. Eu lembro que a gente estudava na escola do bairro, lá no Cláudio Honor Cinti, no Leda. E aí houve esse período de transição que as escolas aí ficaram, umas escolas até o 4º ano, as outras no ensino médio, nem fundamental. Houve essa divisão. Gita aí, minha amiga, te amo. E a gente ficou nessa transição e tudo, e a gente foi parar aqui. Tinha a opção do Carmo Leles, do Cursina, e eu vim no Cursina, né? Algumas pessoas ficaram no Carmo, algumas... Houve uma separação aí das turmas, por isso que eu falei que foi um novo ciclo de amizade que eu comecei a formar e fazer. E aí a gente veio pra cá, e foi nesse ciclo novo que eu conheci o William. E, gente, falar pra vocês, a gente se odiava, né? A gente não se suportava. Ele era um menino assim, a gente olhava pra ele e falava assim, nossa, que menino metido. Ele andava ele tinha uma coleção gigantesca de boné. Ele só andava de roupa de marca, sabe? Andava bem vestido. Na época a moda era aqueles camisão, sabe? Até o joelho. Gente do céu, era muito engraçado. Aquelas calças jeans de marca da época Bivic. Cara, ele tinha uma coleção que tinha umas tarjas assim do lado, algumas tinham umas estrelas, tinha uns desenhos assim, e o William andava muito bem arrumado, muito bem arrumado. Nossa, menino é rico, né? E eu creio que talvez por conta disso, eu já me retirei, já criei uma barreira contra ele. Por quê? Porque eu era pobre de Marredeci, gente, né? A gente tinha ali, eu já trabalhava, a minha mãe também estava trabalhando, então a gente já não passava mais necessidade, mas a gente não tinha assim, uau, pra dar e vender. Afinal, nós ainda éramos 5. E conforme as coisas, os filhos aumentavam, as despesas também aumentavam, né? Era roupa, era calçado, era uniforme. Meu pai dava pensão, dava, gente, mas olha, vamos parar pra pensar, a pensão é 30% do salário. De um salário aí que tem, né? E meu pai era militar, mas ele era cabo, então ele não ganhava tão bem assim. Então ele não ganhando tão bem assim, a pensão também era rateada. O que você faz com 30% de um salário aí? Vamos pôr um salário aí de 3 mil. O que você faz com R$900 para 4 filhos? 4 filhos. Aí você pensa no começo do ano, material escolar, uniforme, calçado. Gente, não dá, não fecha, não bate a conta. Como que você vai alimentar e vestir 4 crianças? Não vai. É muito difícil. Então, a gente tinha os nossos apertinhos ali, né? A gente sabia até onde podia ir, né? Então, tinha água, luz e tal. Eu lembro que eu trabalhava, que eu ganhava ali o salário na época, eu não lembro se era 65 ou... Acho que era, eu recebia R$65. E eu dava 60 pra minha mãe e ficava só com 5, né? Que era muito. Que dava pra mim passar o mês inteiro, R$5, gente. E eu lembro, uma coisa muito legal de se lembrar, é que até hoje a gente brinca com isso. Vamos comprar tudo de chiclete, porque a gente gostava muito de chiclete. E minha mãe não tinha dinheiro pra gastar com chiclete, né? Tinha tanta coisa pra comprar, comida, roupa, e não gastava com chiclete. E aí eu lembro que todos os meses, com os meus R$5, eu comprava uma caixa de chiclete. E durante o mês eu dava pros meus irmãos e comia.
pra gente ter os nossos chicletes. Gente, olha cada coisa que a gente faz nessa vida, né? Nem sei por que eu lembrei disso, eu acho muito legal essa história. Mas lembrei ela daqui hoje pra contar pra vocês. Então aí a gente começou esse namoro e por conta de todas essas coisas eu criei essa barreira, né, com o William. Então eu falo, cara, acredito eu, né, com a maturidade que eu tenho, que naquela época eu pensava, esse menino é inalcançável. Por quê? Olha quem ele é. Ele nunca vai olhar pra mim, nunca vai se interessar por mim, né? E durante os primeiros anos, os primeiros meses do ano, a gente fica numa corrida de cão e gato, literalmente. Por quê? Porque as meninas gostavam dele, achavam ele assim, misterioso, tal, e queriam conhecer ele, queriam ficar com ele, e eu não dava a mínima bola, né? E aí eu sentava na última carteira, e esse menino começou a sentar do meu lado. E eu falava, gente, o que esse menino tá fazendo? Eu falava, o que você tá fazendo aqui? Sai daqui de perto de mim, né? E começou assim, né? O ódio e o amor, o ódio e o amor. E ele queria saber, e ele, na vez dele, queria saber o que eu tinha diferente, né? O que eu tinha que eu não queria? O que eu tinha que eu era difícil? É a famosa psicologia reversa, foi assim que aconteceu. E aí, ele sempre comprava doce, ele comprava coca, ele comprava guaraná, comprava torcida. E o que ele começou a fazer? Ele foi muito esperto. Ele começou a me seduzir com comida. Ele começou a me seduzir com comida. Então ele comprava pra mim, né, o lanche na hora do intervalo. Ele começou a comprar pra mim e pra todos os outros, né, amigos ao redor. Nós conhecemos a Lucy, né, que morava nessa casa onde eu moro hoje, que é uma outra história que eu vou contar um outro dia pra vocês. E aí a gente começou a vir fazer os nossos trabalhos aqui, a gente se via muito aqui, eu comecei a praticamente morar na casa dessa minha amiga, né? Porque aqui tinha bastante comida, eu podia comer a hora que eu quisesse, o que eu quisesse. Então, como eu disse, eu era uma morta de fome, então eu ficava muito tempo aqui. E assim nós começamos o início do nosso namoro. Tá ficando legal a história, né? Mas, gente, já é 2 horas da tarde. Né? Eu comecei a live 1h10, então eu vou terminar ela 1h10 e ponto. E aí amanhã a gente continua essa história. Então vamos parar por aqui dizendo que teve essas transições, que eu cresci uma menina muito independente, que eu tive sim um encontro ali, mas um encontro com Deus. Eu não conhecia o que era Deus, eu não conhecia Jesus, eu não conhecia o Espírito Santo. Então eu tive um envolvimento muito pequeno com adoração, com algo que borbulhava dentro de mim e eu não sabia o que era por não conhecer na íntegra do Senhor. Eu saí dessa igreja, dessa religião, fui pro mundo e conheci o William, né, que é o meu marido hoje. E aí amanhã eu vou contar pra vocês essa história, que ela é muito divertida. Vou contar como que foi, como nós finalmente começamos a namorar. E eu espero que você esteja aqui amanhã para ouvir, porque é muito legal, é muito engraçado. Tenho muitas coisas engraçadas para poder contar para vocês. Mas dentro do de hoje eu quero dizer para você o seguinte. Hoje eu quero falar diretamente para os pais, e para você ainda que não é pai nem mãe, né? Com o cuidado que nós temos de repassar algo para os nossos filhos que a gente não conhece muito bem. Nós precisamos entender que como pais, nós escolhidos pelo próprio Deus. Eu falo isso com muita seriedade, com muito temor também, porque também sou mãe, que Deus, ele escolhe a dedo realmente, né? Aí você fala, mas e tudo que passou, e o abandono, e eu falei, isso aí não é culpa minha, nem culpa deles, são culpa das escolhas que aconteceram, né? As escolhas, Deus não sabia, Deus sabia, né? Mas é o que eu sempre falo para as pessoas, eu não posso deixar que as decisões das pessoas, que as escolhas dos meus pais, as escolhas de quem quer que seja, interfiram em quem eu sou, interfira na minha vida, interfira em quem eu vou me tornar. É o que acontece sempre.
E principalmente quando nós não conhecemos Jesus. Foi o que aconteceu na minha vida. Eu poderia ter pendido para o outro lado, eu poderia, mas na maioria das vezes quando nós não conhecemos Jesus, nós acabamos nos tornando aquilo que nós mais odiamos. É sobre isso. Nós acabamos nos tornando aquilo que mais odiamos, aquilo que mais detestamos e aquilo que mais nos fez sofrer. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós não queremos cometer os mesmos erros que os nossos pais, nós não queremos ser como os nossos pais, mas no fim a gente está só mudando uma coisinha ou outra e acabando sendo tão iguais ou piores do que as medidas, as decisões que eles tomaram, que transformaram tanto as nossas vidas. Então é necessário que a Bíblia fala que filhos são herança, que filhos são como flecha na aljava. Eu quero deixar essa palavra para você. Para onde você está apontando os seus filhos? Qual é o conteúdo que você está entregando para os seus filhos e colocando na vida dos seus filhos? Se eu perguntar para eles o que você aprendeu com a sua mãe e com o seu pai hoje, o que eles vão dizer para mim? O que nós ensinamos, o que nós fazemos, eles reproduzem em escala muito maior, porque as crianças de hoje, principalmente, são muito mais espertas, muito mais inteligentes que a gente. E é necessário que nós tenhamos essa consciência. A palavra do Senhor também diz que ensina o caminho que seu filho deve andar, para que mais tarde ele não se desvie dele. O Senhor realmente tem algo muito especial quando Ele contata pais e mães para criar. Fica pensando, já pensou? Maria e José eram perfeitos para que Jesus viesse ao mundo. E eu falo ainda mais, eu falo que eles continham em seus DNAs, as células dele, a perfeição para que Jesus continuasse íntegro em um corpo humano. Eu creio nisso. Mas e se Maria tivesse tomado outras decisões? E se Maria tivesse dito não? Jesus viria? Viria. Lógico que viria. Deus iria encontrar outra pessoa. Mas não seria Maria. Você, pai e mãe, tem tudo o que seu filho precisa, mas você precisa buscar o Senhor. Você precisa entrar na presença do Senhor. Eu não estou falando, você tem que correr para a igreja. Não, você precisa sim estar em uma comunidade. Você precisa ter comunhão com o corpo de Cristo. Esse negócio de, eu não vou na igreja, mas eu tenho Deus. Eu ouvi algo de uma missionária que eu fiquei, uau, é perfeito isso. As pessoas falam, eu não vou na igreja, mas eu tenho Deus, eu faço tudo certo. E é isso aí. Agora me responde, foi o que ela disse. Você ama seu pai, você quer um relacionamento com ele, mas você fala pra ele assim, eu amo você, eu quero um relacionamento com você, mas eu nunca vou colocar os pés na sua casa, eu nunca vou ter nenhum envolvimento com meus irmãos. Como seu pai reagiria ouvindo isso? Ele pensaria que você não o amasse. E é sobre isso. Nós precisamos estar na casa onde o pai está, onde os irmãos estão. Nós precisamos ter um senso de responsabilidade quanto a tudo que carregamos, quanto a tudo que vivemos, quanto a tudo que nós precisamos colocar na vida dos nossos filhos. Mais pra frente, um pouquinho mais pra frente, eu vou falar um pouco mais a respeito disso. Porque com certeza essa foi uma área que eu errei muito. E eu quero compartilhar os meus erros com você. Eu quero compartilhar o que aconteceu. Lembra que eu falei pra vocês que eu vou compartilhar muito sobre os buracos que eu não quero que vocês caiam? É sobre isso. Então eu espero que você, nessa tarde, ao ouvir a minha história e ao entender principalmente o papel fundamental que você como pai e mãe tem na vida dos seus filhos, cuide, ame-os, procure saber o que você está recebendo é da parte de Deus realmente. Procure saber que se você está ensinando o seu filho, se minha mãe nunca tivesse me levado a uma igreja,
E eu não estou falando mal daquela igreja, eu não estou falando, não, eu estou falando que lá eu não conheci Jesus. Mas eu conheci um Deus que me mostrou amor ao amarrar uma corda em mim e não permitir que eu morresse. Eu estou falando desse Deus. Um Deus que eu não conhecia. Um Deus que eu nem podia imaginar que um dia se tornaria o grande amor da minha vida. Teve misericórdia de mim e me livrou da morte. Para hoje eu poder estar falando aqui para vocês. Para eu estar falando nessa live e realmente testemunha de Jesus, como testemunha de Jesus dizendo: não existe um melhor lugar do que a presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai amado e querido, nesse momento, Senhor, eu te agradeço por essa live, por esse tempo, Senhor. Eu te agradeço por tudo que o Senhor fez nesse dia, que tudo que o Senhor fará através desse dia, Pai. Em nome de Jesus, toca, Senhor, no coração desses pai e mãe que estão vendo essa live. Toca o Senhor de forma com que eles sintam, Senhor, essa responsabilidade com muito tremor, Pai, do que eles podem fazer na vida dos seus filhos, Pai. De tudo que eles podem encaminhar na vida dos seus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor continue nos guardando, Pai, durante esses dias. E que o Senhor revele em cada um deles. Em nome de Jesus, toda glória, toda honra, Senhor, seja dada a Ti, que é o grande amor da minha vida e que é o motivo para eu estar aqui, como sua testemunha. Eu te agradeço e te louvo por cada pessoa que entrou nessa live, por cada comentário, por cada palavra dita. Eu agradeço, Senhor, por todos, em nome de Jesus. Amém. E até amanhã, às 8 horas da noite, nós nos encontramos aqui para mais uma parte dessa história. Aguardo você. Se você gostou, compartilha, curte, compartilha e abençoe a vida de alguém. Amém? Deus abençoe. Um beijo.